Não é exagero dizer que Minecraft mudou a forma como os jogos são vistos. Se antes a maioria dos games tinha objetivos bem definidos, hoje muitos jogos permitem e até exigem que o jogador use a própria criatividade para construir as ferramentas da sua jornada. Às vezes isso me cansa, tá? Mas é inegável, essa liberdade criativa virou marca registrada dos jogos da geração Z e, por que não, Alpha, que prioriza tanto a liberdade quanto a resenha, o papo, o encontro, a reunião de amigos. Claro que na minha época já existiam jogos assim como SimCity, mas foi Minecraft quem popularizou isso de forma massiva. Hoje a gente vai falar um pouco do jogo, do filme, mas principalmente dessa recepção do filme e desses eventos, dessa gritaria. E enquanto eu vi o filme eu pensei, será que os jovens realmente têm esse desprezo pelos mais velhos? Você acertou! Pensando ali nos personagens, nos protagonistas desse filme. Mas vamos com calma, porque no final desse vídeo, concordando ou discordando de mim, eu tenho certeza de que eu vou te apresentar uma forma completamente diferente de ver o filme, na verdade, esse evento chamado Minecraft. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Minecraft surgiu em 2009 e é um jogo incrível. Ele marca a geração Z, mas também é abraçado por muitos da geração Y. Ele revela valores que continuam importantes até hoje, como a liberdade criativa e a socialização. Isso faz muito sentido. A minha geração não precisava disso. A gente se encontrava nas ruas, na pracinha. Tinha que ir até a lan house para jogar. A nossa socialização era externa ao jogo. E quando o jogo era coletivo, o máximo que você tinha era um chat de mensagem de texto. Um dia eu até conto como foi o desastre quando eu me apaixonei no Second Life. Ixi. Já a geração de hoje, muito mais conectada e caseira, usa o próprio jogo como espaço de socialização. Eu convivo com jovens e vejo como muitas vezes eles estão no Discord só conversando, sem nenhum objetivo específico além da troca. Às vezes cada um está fazendo uma coisa diferente e ainda assim permanecem conectados, compartilhando momentos até de silêncio, simplesmente para estarem ali, prontos para falar quando quiserem, quando for necessário. Eu confesso, joguei muito pouco Minecraft, é um jogo incrível, mas ele simplesmente não combina com o meu jeito de jogar. Quem joga comigo sabe o quanto eu não ligo para a construção. Atualmente eu estou jogando Power Word com os meus amigos e eles ficam meio malucos comigo quando entram na minha base e só encontram O caos completo. Eu monto as máquinas onde dá, coloco tudo de qualquer jeito, faço o que é funcional, não o que é bonito. Para não dizerem que eu estou mentindo, tá aí o testemunho de uma pessoa que joga Power Word comigo. Uma merda! Todos os utensílios e itens que você pode precisar estão na base dele, se você puder achar. Eu gosto de dizer que é uma base com muita personalidade e que é a cara dele. Com o Stardew Valley era a mesma coisa, você entrava na minha casa e só tinha maquinário jogado para todo lado. Fica aí o testemunho da pessoa que me viu jogando o Stardew Valley. Esperava que você desse um testemunho. Você gravou já meu testemunho? Tá bom? Olha, sua fazenda no Stardew Valley era uma desorganização funcional. Tava tudo lá na porta e era isso. Tava nem aí se tava feio, se tava bonito e era uma desorganização funcional. E olha, eu já joguei até Fortnite criativo, não tenho nada contra esse tipo de jogo, mas o que me motiva nesses casos é a resenha. É jogar com os amigos, conversar, dar risada. A parte sandbox pra mim é totalmente secundária. Às vezes esse tipo de jogo até me irrita um pouco. Por exemplo, eu fui jogar Vampire Rising e eu pensei, Caraca, que legal, eu sou um vampiro! aí começa o jogo, você tem que construir um castelinho, coletar material, para. Eu só pensava, Era melhor ter continuado dormindo, né? Esse trabalho todo sendo vampiro aqui. tipo, eu sou um vampiro, eu não posso só invadir uma casinha no meio do mato, matar a família indefesa, fazer deles meus escravos vampiros e fazer eles construírem pra mim o castelo, ou fazer mais vampiros obedientes a mim para no final dominar o mundo. Não sei, não pode. Ou pelo menos no início não. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Cara, é muito bad, era bad ser vampiro em 2024 nesse jogo. Em vez de ir pro show de rock sugar pescoço, tô aqui fazendo captaria. Eu também joguei The Forest, e esse meu amigo, que é da geração Z, tava feliz da vida, tava lá fazendo casinha. Fez até uma casinha da árvore, coisa linda, colocou um estante ali na casinha da árvore. E eu só pensava, Mano, sequestraram seu filho, sério? Tu vai parar uns dias pra fazer casinha em vez de ir atrás do seu filho, daquele desgraçado que sequestrou teu filho? enfim,
Tudo isso só pra dizer que eu não odeio jogos sandbox. Eu até tenho amigos que gostam, mentira, eu gosto de jogar com os amigos, só que não é a minha escolha quando eu vou jogar sozinho. E aí chega 2025, chega o filme do Minecraft, e é um sucesso, né? Custou 150 milhões e faturou quase $1 bilhão. Eu sei que eu perdi o hype e poucas pessoas vão assistir esse vídeo. Inclusive eu queria muito que o Anderson Gaveta assistisse esse vídeo, que eu queria que ele assistisse esse vídeo. Inclusive, se você for uma das poucas pessoas que vai assistir esse vídeo, me ajuda a divulgar, se inscreve no canal, deixa o like e até o hype, que agora dá pra fazer isso. Porque o grande problema de ter que fazer vídeos rápidos para aproveitar o hype é que a gente acaba perdendo a chance de analisar com calma, com distanciamento, coisas que podem ser muito importantes. E nesse filme isso é essencial. Repare que os vídeos de análise de Minecraft geralmente são bem curtinhos, porque olhar só o filme não te dá muita coisa. Só que com o tempo para refletir, você pode, por exemplo, pensar o que levou esse jovem ao cinema, por que todos eles gritavam Chicken Jockey e tantas outras frases ditas pelo Jack Black. I am Steve. Isso é muito mais interessante, ao meu ver, do que chegar aqui e só dizer O filme é ruim, não tem estrutura, é feito para criança. porque será que é só isso? A verdade é que para o público de hoje, a performance e a forma são às vezes até mais importantes do que a estrutura tradicional. Participar de um coletivo é justificativa do evento social, mais do que o evento em si. Mas esse jovem lida com o espaço coletivo de forma muito diferente da nossa geração. E no caso do Minecraft, eles não foram lá por conta do filme. Eles foram lá pela performance coletiva do meme. Mas já eu falo disso. Agora que o hype passou, dá até para analisar as análises do filme. E eu percebi que quase ninguém enxergou esse retrato geracional tão rico. E faz sentido, porque a geração X não sabe se comunicar com a geração Z. E na verdade, nem a Z, nem a X tem interesse em se comunicar entre elas. A tal ponto que eu vou dizer que o filme do Minecraft foi um Fracasso bem sucedido. Calma que eu vou explicar. Aí vai fazer sentido. Você percebe que eu tô até pulando a geração Y, porque a geração Y é uma geração de entremundos. Ela nasceu no mundo dos X, adentrou jovem no mundo dos Z, então carrega valores dos X, mas os X também são a sua grande barreira. Porque, só para explicar, a geração X já estão nos cargos que os Y desejavam. Por exemplo, eu sou Y, mas meu canal é desconhecido. E a gente já tem canais de cinema o suficiente. Então minha jornada para ser reconhecido como youtuber de cinema é muito mais longa, mais propensa ao fracasso, do que foi para os da geração anterior. Por que tudo sempre tem que ser tão complicado? Eu não tenho grana para investir em som perfeito, em câmera incrível, mas quando você assiste o vídeo, você espera uma certa qualidade que nunca foi exigida dos canais X quando eles começaram. E é óbvio que tem pessoas da minha geração que venceram, mas ao vencer, eles acabaram assumindo valores mais próximos ao X, porque vencer na minha geração é alcançar lugares estabelecidos e participar dos rituais da geração anterior à minha. Já a geração Z não quer e talvez não precise entrar nessa disputa. Primeiro porque os X estão se aposentando, segundo porque os Zs têm valores diferentes, pós de trabalho diferentes. É uma geração muito fechada em si e a geração X não tem vontade de dialogar com eles. Não tinha. Agora que eles estão no mercado consumidor, o interesse surge. E o filme do Minecraft é a prova de como ninguém sabe se comunicar com ninguém. Nem os Z com o X, nem vice-versa. E ainda, ninguém pensa na próxima geração dos alfas, são muito jovens. Pegando as análises do filme, eu coloco como representantes da geração X a Isabela Boscov, Anderson Gaveta, Peter Jordan, do Ei Nerd, Gustavo Gaspar 8. E aí já começa algo curioso. Quanto mais velho você for, mais ódio você tende a sentir do filme. Justamente porque ele se afasta do seu referencial do que seria um bom filme. Só que a análise melhora ainda quando você lembra que ele foi feito por uma maioria da geração X, pensando talvez em como uma geração Z é projetada. A Isabela Boscov, que perdoe se eu estiver errado, é a mais velha desse grupo. Ela odiou o filme. Para ela é uma perda de tempo total. Pelo que eu me lembre, o humor no recreio da terceira série era mais sofisticado do que isso que a gente vê em Minecraft. Já o Peter Jordan deixa claro que é um filme para criança. O Anderson Gaveta é um caso especial. Embora ele seja da geração X, ele tem um olhar muito mais benevolente com o filme. Possivelmente por conviver mais diretamente com o universo jovem, através da filha dele. Eu acho engraçado, eu acho divertido. E eu acho altamente compreensível que algumas pessoas simplesmente não vão entender. O cara curte K-pop, pensa sobre o humor da geração alfa, e isso vai o aproximando emocionalmente do tom do filme. Só que eu nem sei se é isso, porque eu fico pensando que o público quase atingido pelo Minecraft é, na verdade, um público com esse humor do Gaveta,
que sempre pareceu ser um pouco mais quebrado, que lembra Hermes e Renato. Na minha cabeça, o Gaveta é aquele cara que tá inscrito no canal Mundo Molusco, mas aí já é fanfic minha. E tá tudo bem. Ou seja, eu nem sei se a benevolência que o Gaveta teve ao analisar o Minecraft não seria por ele ter esse humor mais próximo da idealização que a galera que fez o filme do Minecraft tinha da geração Z. De uma forma geral, Gustavo Gá, assim como os outros, e até eu, a gente se importa muito com a estrutura narrativa. E aqui é bom lembrar, eu sou da geração Y, mas eu tô ali na borda, né? Quase geração X. Eu carrego traços da geração anterior à minha. E um desses traços é valorizar a construção, a coerência interna e o famoso arco bem definido. É assim que a gente aprendeu a analisar filmes. Como canal de sucesso da geração Y e Z, a gente pode citar o Piuí, com o Léo e Miguel. Eles têm uma postura bem mais benevolente com o filme, ainda que crítica. Mas todos os canais aceitaram que o filme foi pensado para a geração Z e acreditaram que por isso o filme fez sucesso. Em algum ponto, houve uma crença das análises que as pessoas da geração Z gostaram do filme, afinal, foi quase 1 bilhão de arrecadação. Não tem como pensar outra coisa. Ou será que não? Mas será que gostaram mesmo? E é curioso, a gente não vê muitos canais de crítica de cinema de grande repercussão feitos por gente da geração Y e Z. E sim, isso pode ser culpa do meu algoritmo, mas mesmo que seja, isso já significa alguma coisa. Então eu fui pro TikTok procurar pessoas falando sobre o filme do Minecraft. Sabemos que a geração Z está muito mais presente no TikTok do que no YouTube. E como o TikTok privilegia vídeos curtos e rápidos, o foco muda. Eles não buscam necessariamente refletir sobre o assunto, mas sim sentir algo. E esse sentir é, ao meu ver, a palavra-chave para entender essa geração. E até entender por que as gerações não se comunicam bem com ela. Ninguém entendeu o que foi aquele caos no cinema. Ou, quer dizer, ninguém é muito forte, mas a gente não pensa muito o que foi aquele caos no cinema. Das pessoas gritando, jogando pipoca, fazendo aquela algazarra toda. E você não acha pessoas da geração Z gerando conteúdo de maneira reflexiva sobre esses acontecimentos. Em parte porque a geração Z é muito fechada em seu grupo. Em parte porque não há interesse em se fazer entender. O que é um traço completamente diferente das gerações anteriores. Enquanto a tristeza da geração Y vem da forma como a geração X olhou para eles, gerando em nós Y um gosto amargo de ter sido enganado, a geração Z é autossuficiente dentro do seu mundo. As regras, os pesos, as dores, os valores são feitos por eles e para eles. E a pandemia, ao meu ver, agravou isso. Eu tenho contato com jovens, porque eu sou professor, é um pouco diferente, porque a gente tem uma relação vertical. Nessa situação é comum e esperado que eles não me vejam como igual. Porém, nesses últimos anos eu fiz um curso de desenho e a turma tinha entre 15 e 28. Nesse caso, eu era o mais velho da turma e eu pude observar de perto o comportamento deles. Primeiramente, velho para a geração X e A foi alguém com 35 anos. Esse marco ele vai acontecer por quê? Porque antes ser adulto era claro. Você se casava, tinha filhos, comprava um carro, uma casa, trabalhava no mesmo emprego até o fim da vida. Essa possibilidade se tornou irreal para muitos da geração Y. E como eu digo para os meus alunos, a gente não percebe que está envelhecendo. Mesmo que você pense na velhice como um alerta que seu corpo te dá dizendo que você não consegue mais fazer algo, para uma geração que vive no digital, esse alerta só vem depois dos 55 anos ou mais. Então o jovem da geração Z definiu uma faixa etária limite para criar a sua própria identidade. E olha aí a geração alfa gritando já. Eles sempre gritam quando eu tô gravando o vídeo. É impressionante como eles gritam. Se vocês ouvirem gritos, é a geração alfa gritando. Histérico, no qual todo mundo grita o tempo todo. Então, os Zs definiram, para poder delimitar ali o que é ser adulto, o que é ser velho, 35 anos. Eu acho que é a idade aí que eles colocaram em média. Porque a criação da própria identidade coletiva tem como característica excluir pessoas. Eu sou assim, você não pode fazer parte do meu grupo porque você não é assim. E é assim que eles vão definir, então, 35 anos como uma nota de corte. Porém, eu tive essa oportunidade de conviver com um igual por quase 2 anos. E a primeira coisa que eu percebi é que eles não têm a mesma noção de uso do espaço público. Tinha uma aluna que chegava na aula e colocava o som altíssimo e cantava a plenos pulmões. Se eu fosse professor, eu diria, abaixe esse som. Mas o professor, que era jovem, apesar de mais velho, não se incomodava com isso. Inclusive, ele colocava música em algumas aulas. Eu não aguento. Enquanto que o espaço público, a princípio, seria um espaço neutro, ou seja, você não cria situações que impõem ao outro o seu desejo, mas também não sofre importunações pelo desejo do outro, para esses jovens, o espaço público é uma extensão do quarto deles. Eles estão acostumados a conviver com os amigos em rede, como o Discord, onde continuam fazendo o que estão fazendo e conversam com os amigos quando surge a necessidade, a oportunidade.
Eles não veem diferença entre seu espaço pessoal e o nosso espaço coletivo. O que importa para eles é se sentir bem, assim como no quarto deles. E a curiosidade é que, conforme as relações afetivas surgiam ao longo do curso, eles pararam com o som, porque agora queriam conversar. E apesar de me tratarem bem no contato 1 para 1, é curioso que no final do curso eu fui isolado quase que naturalmente por eles. No início, havia 2 mesas, pessoas sentavam uma ao lado da outra. Os mais velhos todos saíram, menos eu. Os poucos que sobraram na minha mesa migraram para outra mesa, mas é claro, ainda assim eu tinha um contato aberto, que eu podia virar e conversar com todos eles, mas nos últimos meses uma pessoa sistematicamente sentava de costas para mim, fechando simbolicamente o meu contato com eles. E isso traduziu fisicamente o que eles já fazem simbolicamente, criar grupos fechados ao suficiente com valores construídos com base só nas trocas entre eles. Ufa, consegui, Glória! De novo. Vou repetir que é importante. Eles criam grupos fechados autossuficientes com valores construídos com base só nas trocas entre eles. Por exemplo, seu filho pode estar agora no quarto conversando com os amigos e você não tem a menor ideia do que ele está falando. O telefone agora é móvel, não fica na sala onde os pais escutam. Não existem mais só o momento do fim de semana na pracinha onde os jovens passam a ter um pouco de privacidade. O mundo deles é fechado, é privado. Mas nesse caso do curso, eu pelo menos podia ouvir as interações. E elas vão girar muito em torno da aparência. Eles acham nojento ser gordo, mas é um gordo que para minha geração era só cheinho. Eles sofrem uma pressão social muito grande, vinda do próprio grupo, para vigiar a aparência de um dos outros. Óbvio que não só os meninos, mas os meninos têm sido afetados por um movimento chamado Black Pill, que é muito perigoso. Em resumo, você nasce bonito ou será execrado pela sociedade. Há um fatalismo genético, de que o homem comum não tem chance. Isso até valeria um vídeo também. E isso responde à pergunta que eu fiz quando eu falei do K-pop Demon Hunter, que eles elevaram muito o nível da estética a ser alcançada, e eles respondem isso com certo fatalismo, ou seja... Eu admiro os coreanos, eu não posso ser coreano, e por isso a minha vida é fatalmente destinada a não ter aquilo que eu desejo. Eu tenho que passar minha vida frustrado e deprimido porque eu não posso ter aquilo que eu desejo. Perdeu a linha. Mas isso é outro vídeo. Seria bem interessante pensar um pouco nesse movimento e como isso tem afetado esse jovem e como esse movimento Black Pill é muito perigoso. E por que ele nasce? Da onde ele vem? Desse ressentimento que vem cada vez mais tomando a internet. Esse jovem, então, tem um certo nojo de ser velho, mas é uma velhice muito precoce. Eu lembro de conversa que eles diziam que uma pessoa da minha idade, se fizer determinada coisa, seria errado. É essa visão de mundo cringe que eles criaram. E isso, claro, serve para criar essa identidade deles enquanto jovens. Já que minha geração não tem muitos traços claros do que é ser adulto. E aí a gente chega então nesses gritos no cinema. Como eu disse, esses jovens vivem o sentir, ou seja, o presente. Eles não têm menor perícia social de se colocar no lugar do outro. Então não ficam quietos durante o filme, porque para eles o cinema é como a sala ou o quarto deles. Muito se falou sobre como eles sujaram as salas. Teve o caso do menino que levou a galinha para o cinema. Só que, sinceramente, eu não sei qual foi a porcentagem real de sessões afetadas por esse tipo de comportamento. O que eu sei, e o que a gente tem de concreto, é esse grito, a repetição coletiva de palavras ditas pelo Jack Black. Principalmente Chicken Jockey, que é o item raro de ser visto no jogo do Minecraft. Então perguntei para uns meus alunos e refleti com eles do porquê isso, o que eles acharam do filme. E a conclusão foi muito curiosa. Quando eles viram Minecraft, o trailer, eles odiaram. Os animais tinham uma aparência estranha. O Steve não era o Steve, afinal o Steve é quadrado. Mas durante o trailer eles começaram a ver o Jack Black repetindo todos os termos do jogo de forma afetada. Flint and Steel, the Nether, Slime Cube. E aí vai entrar o ponto central. A geração Z, como eu disse, é a geração do sentir. E essa sonoridade exagerada foi o que gerou o meme. E sinceramente eu precisaria fazer um vídeo só sobre o meme e as várias leituras possíveis sobre ele. Mas no caso do Minecraft, o meme foi usado principalmente como ferramenta de pertencimento e ironia. Aquele grito coletivo era na verdade uma resposta ao que fizeram ao Minecraft. Do tipo... Eu não tô rindo com você, eu estou rindo de você. E meus amigos também. Todos nós achamos isso ridículo. Mas eu tô me divertindo fazendo isso. Quem convive com jovens dessa geração sabe o quanto eles riem e debocham do que é diferente, do que causa estranheza. Às vezes, um riso sonoro, às vezes um riso sufocado. Isso muitas vezes nasce de uma insegurança deles. Eles tentam seguir um código de conduta social muito rígido. Eles têm medo de passar vergonha. Então, quando vem algo que escapa desse código, eles riem e punem, de certa forma, fazem chacota. E o problema, na verdade, é que eles mesmos acabam criando esse ambiente de insegurança para eles. Como eu disse antes, é um grupo fechado.
Ou seja, muitos desses jovens não iam assistir ao filme, eles iam esperar a hora do meme. Então imagina o tédio de ficar 2 horas esperando por um meme. É jovem no celular, pipoca voando, vozerio, inclusive vozerio é a palavra do dia, tá? Junto com chacota, que tinha que voltar pro vocabulário do dia a dia. E o engraçado é que eles, que a princípio vão para zoar o filme, não entendem ou não se importa que ir ao cinema para debochar do filme gera lucro para a empresa. Que na verdade está se ferrando só o cara que está limpando o cinema depois e as pessoas que querem realmente ver o filme. Então por isso que a gente pensa que o Minecraft foi um filme muito bem sucedido. Mas na verdade ele foi um fracasso muito bem sucedido que arrecadou quase 1 bilhão. Dinheiro! Muito dinheiro! Curiosamente, quando a Warner percebeu isso, chegou a organizar sessões nos Estados Unidos com contadores de tempo, indicando quanto tempo faltava para o meme acontecer, tentando organizar o caos. Mas as sessões ficaram vazias em grande parte. Porque esse jovem não quer compartilhar com você esse momento. Ele só não sabe como dizer que acha você ridículo e que essa manifestação para ele é libertadora. Para nós é como aquela pessoa que protesta contra uma revista e compra ela para poder queimá-la. Você já deu dinheiro para a empresa não se importa se você vai queimar a revista. Olá, eu gosto de dinheiro. Para eles, na verdade, o que importava ali é a sensação de liberdade, ter um inimigo em comum de quem eu pudesse rir, sem culpa. Minecraft é uma tentativa de alcançar um público e de fato é alcançado, e que cumpre o seu objetivo de dar dinheiro à empresa, mas não da forma que foi pensada. A resposta comunicativa não foi a esperada. A financeira foi. Não há por que eu repetir o que os outros canais já falaram, que o filme é bonito, que esse papel é perfeito para o Jack Black e que o filme é um filme bobo, porque tudo isso está até correto. Mas a gente também pode dizer que o público-alvo não concorda com a leitura feita de Minecraft. Os roteiristas e o diretor pensaram no jogo como algo cômico. É engraçado pular em um balde de água e não morrer, ou ver animais agindo de maneira absurda diante do perigo. Mas o jogador de Minecraft se diverte jogando, e aquele mundo é sério para ele. Pular em uma poça d'água é sim uma brincadeira, mas não é idiota. Enfrentar zumbis à noite é algo sério e até aterrorizante. Talvez para minha geração entender, eu possa fazer um paralelo. Seria como se alguém pegasse o primeiro filme do Pokémon, Mewtwo Contra-Ataca, e transformasse ele em comédia, com o Ash sendo interpretado pelo Sérgio Malandro. Glu-glu, pegadinha no malandro. E o Mewtwo fazendo piada o tempo todo, dizendo que estava revoltado por ter sido criado no laboratório. E ainda assim, fizeram ele sem nariz. Ao dar esse tom pastelão a Minecraft, o filme também reforça para o jovem que os adultos são idiotas. O Steve é um idoso que não quer viver o mundo real. Todos os adultos são patéticos naquele filme. O professor da escola é um covarde que foge diante dos problemas. I was never here, okay? A diretora da escola se apaixona por um villager. Por mais que alguns críticos tenham elogiado essa passagem do filme como algo corajoso, ela parece apenas sem noção. Suponho que para um jovem, o fato da diretora não reconhecer que o villager não pertence ao mundo dela é só burrice. O humor desse jovem possivelmente não é esse. A Dawn é uma mulher que tem um zoológico dentro do carro. Isso é idiota. Ela é basicamente a única personagem da geração Y, inclusive, no filme. O Garrett, interpretado pelo Jason Momoa, age como um adulto infantilizado, que é a visão que foi vendida nas últimas décadas sobre como seria o adulto Y. E o plot twist é que ele é da geração X, dos nostálgicos dos inícios dos anos 80. Garrett, o lixeiro Garrison. Jogador do ano de 89. Não importa. Eu mal penso nisso. A adulta mais normal aqui está na faixa etária dos ex, que é a irmã mais velha. E nela a gente já vê essa ascensão da depressão de ser adulta surgindo. Ela não consegue se comunicar com os colegas de trabalho porque eles são ignorantes digitais. A única parte do filme que me pareceu para eles algo a ser levado a sério foi a homenagem ao Technoblade, que morreu em 2021 de câncer. E era um jogador e youtuber muito conhecido na comunidade. Ele morreu aos 23 anos, ou seja, é o momento do filme que a geração Z conversa consigo. E daí você tem essa seriedade deles. Pelo menos é o que me pareceu. Whoa, is he some kind of king? No. That's a legend. E respondendo à pergunta do título, a geração Z não te acha um fracassado. Você simplesmente não é relevante para que eles reflitam sobre você. Ninguém se importa. O que eles querem de você, na verdade, é que você os deixe em paz. Eles não acham que precisam da sua aprovação ou do seu reconhecimento. Querem, antes de tudo, a aprovação dos seus pares. Na verdade, nesse filme, o que a gente vê é a geração X se descrevendo como fracassada. Durante o filme, eles falam abertamente sobre como é ruim ser adulto. A música final declara com todas as letras que ser adulto é uma droga. E olha que curioso, a Isabella Boscov, que é a nossa representante mais velha da geração X, odiou o filme.
Isso está de acordo com o que boa parte da geração Z me contou, mas a diferença está na forma como eles lidaram com isso. Quem é da geração X não vai ao cinema para ver algo que já sabe que vai odiar. Já a geração Z vai para rir em coletivo. É uma geração que o espetáculo já é tão naturalizado que vale a pena pagar para rir coletivamente de algo que eles consideram idiota. Esse lugar não faz o menor sentido. Tipo o hate da internet que gera para o odiado mais seguidores. E até mais atenção do que antes. E sim, a geração Z talvez seja a geração com essa identidade coletiva egocêntrica mais latente desde todas as gerações que vieram desse pós-Segunda Guerra. E não é o caso de que esse é bom ou ruim. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com eles. E eles, querendo ou não, estão entrando no mercado de trabalho e muitos deles não vão ter um teto a vida toda. Eles vão ter que pagar para se sustentar, acredito eu. Então uma hora eles vão ter que lidar conosco. E seria muito legal a gente refletir um pouco de como fazer isso funcionar. E é isso, essa é a minha análise macro do Minecraft e de como ele é maravilhoso para fazer uma leitura da geração Z. Se eu fosse professor efetivo de uma universidade hoje, sem dúvida, eu transformaria isso em grupo de pesquisa para gerar vários artigos. Mas sendo sincero, eu nunca tive muito a fim de passar pelo ritual de aprovação da geração X e por isso eu escolhi a vida que eu levo hoje. Mas a sua aprovação acaba sendo importante, então não esquece de deixar o like, se inscreve e compartilha esse vídeo. E hoje a gente também tem o hype, então se puder ajuda bastante. Nessa análise eu juntei Z e Alpha, mesmo sabendo que tem diferença entre eles, mas é que gerações não são caixas, são mais uma escala. Quanto mais longe você estiver de uma geração, mais distante tende a estar os valores dela. E a geração Alpha da qual eu falo aqui são os jovens de 15 anos. E é isso. Agora eu vou começar a jogar Minecraft com os meus amigos e vamos ver como é que vai ser esse meu caos estético no mundo de Minecraft. Merci bien, à la prochaine, Jockey de galinha! Isso é muito idiota.